Terça-feira a gente tá aqui às 3 no sofá fofocando, porque hoje Nosso tem momentinho. estreia! Olha, gente, o que eu gosto é porque esse programa recebe tanta mulher bonita, interessante, inspiradora, né, meninas? As melhores que tem, viu? Não é isso, E Laiana é claro Lima? que compartilhar é algo que a gente faz com muito prazer no nosso programa. E nessa estreia, nós ouviremos da nossa convidada uma história incrível. E é claro, está no ar, em grande estreia hoje, o nosso quadro De Frente com Malau. Roda. Bom dia! Muito obrigada, meninas, pela oportunidade desse quadro. É um quadro que em abril e maio vamos ouvir histórias de mulheres que são mães e muito mais. Elas representam, inspiram e acolhem. E hoje eu tenho aqui como convidada a Bruna Bruge, a blogueira do Daily Pago. Quem está no Instagram vai entender. Ela é mãe da PP, arquiteta, influencer, empreendedora. E sim, parece que o dia dela tem 48 horas, porque ela dá conta de tudo com um sorriso no rosto e fazendo live no TikTok. Estilosa, criativa, engraçada e um furacão de força que somente Deus explica. A Bruna, ou Bruge para os íntimos, depois a gente vai contar um pouco da história de como é que chegou aí no Bruge, compartilha seu dia a dia tanto no Instagram, como no TikTok, como no seu Daily Pago. Bem-vinda, Bruna, e muito, muito obrigada por aceitar participar desse primeiro episódio do quadro De Frente com a Malau. Oi, Malau, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu amei saber que eu sou a bom. primeira convidada da sua participação aqui na revista. E, assim, é muito importante a gente abrir nossa história para outras pessoas, para que elas possam se inspirar através de nós. Não foi uma intenção minha desde o começo expor, né, toda essa situação que eu passo, porque antes mesmo disso eu já trabalhava com a internet. Sim, como que começou esse teu lado da internet? Na verdade, se eu te falar que não foi algo que eu premeditei, vocês vão acreditar? Eu acabei, por lazer mesmo, comecei fazendo uns vídeos e teve um que viralizou muito. E aí eu fui convidada a trabalhar para o TikTok. Eles mandaram um e-mail para mim, falando, olha, você quer trabalhar com a gente e tal. E aí, na época, eu tinha acabado de fechar minha empresa, eu ia morar em outro país. Eu disse, que ótima oportunidade, eu já faço o vídeo mesmo assim. Brincando, né? Por que não começar a fazer agora para ganhar um pouquinho de dinheiro? Fazer para ganhar um pouquinho de dinheiro. E aí começou. E quando começou, já foi um estouro, assim, completamente. E aí, quando saía de casa, eu não tinha dimensão do que era. Até o pessoal te parar na rua. Aí começaram a me parar na rua, não, eu achava que era uma grande brincadeira quando me pararam. Aí foi crescendo e eu fiz de lá como se fosse realmente um diário. Desde o começo. Da tua vida. E, Bruna, em 2023, uma pessoa divulgou tua gravidez antes mesmo que você tivesse a oportunidade de falar sobre isso, que estivesse preparada para divulgar isso. Conta um pouco de como é que você se sentiu nesse momento, porque a gravidez é um momento para a mulher tão especial e ter isso divulgado na internet é bem difícil antes de você estar preparada, né? Quando você trabalha com a internet, eu sempre digo que você tem que estar acostumado, né, a passar por qualquer tipo de situação. E me pegaram no momento mais frágil da minha vida e me expuseram em um momento que a gente sabe que tem aqueles 3 primeiros meses, o período do primeiro trimestre é o período mais perigoso ali de acontecer alguma coisa com o bebê e tudo mais. E aí, na verdade, eu fiquei sabendo por terceiras pessoas, eu não fiquei sabendo nem pela publicação original. E foi muito perturbador, porque na época fazia uma semana que eu tinha descoberto minha gravidez. E a pessoa divulgou na internet antes mesmo de tu estar... Olha, a Bruna é gravidinha, coisa mais fofa. Foi. Antes mesmo de eu ter digerido a informação no meu coração, de eu ter digerido a informação... repassada até para meus familiares, eles ficaram sabendo através de outra pessoa. Nossa, que absurdo! E aí, você ter que lidar com eu não estava pronta para conversar sobre aquilo, então eu me resguardei no momento, e aí surgiram diversas fofocas, diversas suposições, e eu fiz o meu papel, que foi de ficar calada, até o momento em que eu me sentisse confortável de abrir. É que a gravidez, para a mulher, é sempre um momento de muita felicidade, mas também de muita angústia. A gente fica com muito medo, muito receio, e você ter a sua intimidade
maternidade divulgada de tal forma, no momento mais especial para uma mulher, que é o momento em que a gente vira mãe, é muito doloroso, é muito difícil. E a internet não é terra sem lei, e eu acredito muito na lei do retorno. Então, se você foi a pessoa que divulgou a gravidez da Bruna, espero muito que o retorno já tenha voltado para você, porque o que você fez não foi muito legal. E, Bruna, qual foi a tua maior insegurança? Porque vamos falar um pouco sobre ser mãe. Você é mãe solo hoje, você divulga isso na internet, você fala muito disso. E eu te parabenizo, porque eu te vejo como uma força muito grande. Você representa para muitas mulheres o que elas anseiam ser. Porque você é uma mãe divina, parabéns. Eu prometi que a gente não vai chorar aqui. E eu queria saber com você sobre como é ser mãe solo para você, como é ser mãe da Pepe, que é a coisa mais fofa do mundo. Na verdade, não foi algo que eu planejava divulgar, mas como você sua imagem fica pública, sua vida vira uma coisa pública, não tem como você fingir que aquilo não está acontecendo. Sim. Então, foi algo que eu fui colocada naquela situação. E uma das coisas que meu pai sempre me ensinou foi que eu posso cair 200 milhões de vezes, mas se eu não levantar, é porque eu sou uma fracassada. Não porque eu caí essas 200 milhões de vezes. Então, quando me colocaram naquela situação, eu olhei para uma criança tão pequena, tão indefesa, que veio ao mundo prematura. Eu olhava para minha filha e eu dizia assim, a única pessoa que ela tem, assim, de núcleo familiar, né, no caso, pai e mãe, sou eu. Então, se eu não me levantar, como é que vai ficar a vida dessa criança? Quando você vira mãe, é uma responsabilidade. Sim. Não só de manter aquele ser humano vivo, mas também de você estar criando um ser humano para o mundo. Então, minha filha, ela é tão perfeita que ela não merece uma mãe quebrada. E aí, eu juntei todas as forças que eu tinha, restantes ainda de tudo que eu passei, né? E eu me esforcei o máximo possível. E quando eu olhava para minha filha, aquilo ali me dava uma força tão grande, tão grande, tão grande. E ela foi o meu maior impulsionador de conseguir levantar e mostrar e dar a cara a tapa e não me importar com o que as pessoas falam, porque as pessoas são muito cruéis com quem é mãe solo. E principalmente em rede social. Você que compartilha isso, a gente vê diariamente os comentários maldosos que são feitos dentro, tanto do TikTok como do Instagram, de pessoas que elas pensam que não tem ninguém ali do outro lado da tela. Quando existe alguém, existe um sentimento, existe uma pessoa. E outra coisa que a Pepe trouxe na tua vida, ele trouxe Deus, né? Foi. Ela te aproximou muito a Deus. Demais. E Deus tem te iluminado desde então, não é isso? Sim, muito. Eu passei meu período da gestação, foi um período muito difícil pelo estresse da situação em si, não só por conta da internet, mas por coisas que eu passei durante pessoal, esse período na minha vida pessoal. E eu tive muitos problemas na gravidez, eu tive paralisia facial por estresse, eu fiquei internada 3 vezes durante a minha gestação, eu tive que tomar hormônio para segurar a neném. E durante todo esse período, eu me apeguei com Deus, porque não existia outra coisa que poderia me sustentar ali. A Bruge falou um pouco sobre como a gravidez dela foi difícil. Sua filha foi prematura, né, Bruge? Foi prematura. A Petra nasceu, ela quase venceu ali a parte do neném prematuro. Só que o que aconteceu? Eu tive um susto muito grande e a minha bolsa fissurou. E aí, graças a Deus, eu tive que é até uma dica que eu dou para quem está grávida, vocês têm que pesquisar sobre relatos de parto, não para ficar com medo, mas para se orientar a respeito de situações adversas que podem acontecer. Se eu não tivesse pesquisado o relato de parto da minha filha, poderia ter acontecido algo muito trágico. Eu tô achando aqui que tem uma galera querendo fazer umas perguntas, porque acho que tomei o espaço delas e elas são muito curiosas. Você tem total liberdade aqui. Você complementa o espaço, né? E trazendo a Bruna também. Eu tive o prazer, né, de conhecer a Bruna ainda no início da gravidez. A gente teve um trabalho juntas e foi um prazer. Desde então eu comecei a segui-la e eu acho que realmente ela é essa pessoa de trazer essa força e tudo. E claro que também acho muito bacana, Bruna, que você não esquece também do seu lado mulher, do seu lado feminino, porque lógico que a maternidade, eu sou mãe, meu filho vai fazer 9 anos esse ano e a gente passa por vários momentos, né? A Nayana também, que tem 2 filhas, e eu queria te perguntar assim, dentro desse momento, né, dessas fases que você passou, você também tem uma audiência muito forte fora do Piauí, né? Tem aí o pessoal de Fortaleza, Ellen Salles, que é do Ceará, né? Ela tem também uma audiência lá. Você como mãe, você como mulher, você como empreendedora, que eu acho bacana que nas tuas lives no TikTok, por exemplo, você sempre é muito autêntica, você é muito, ela tá aqui, vou fazer um pouco, tá fazendo, tá conversando, você sempre tá trazendo a tua
espontaneidade e a tua autenticidade para o que você faz. Tu acredita que essa tua verdade, você como mulher, né, num contexto geral, não só como mãe, isso te trouxe essa validação? As pessoas, lógico que os haters sempre vão existir, mas hoje você ser um sucesso na rede social como você marcas nacionais contratam você, enfim, você ter essa autoridade hoje na rede social e construir essa história, esse posicionamento, te trouxe esse embasamento de você ser essa pessoa autêntica, traz essa construção? Você acredita que as pessoas acreditam realmente e o seu daily pago ou daily gratuito, enfim, o que seja, isso faz com que essa verdade que você vem desde sempre trazendo, as pessoas acreditem, né, de fato, na sua história e acompanham isso de fato? Você acredita que a rede social é isso, que é realmente esse dia a dia, essa construção da verdade? Ainda que seja, às vezes, polêmico ou não, né, que, enfim, é construção, né, que às vezes o seu nome está envolvido em algumas histórias, como as pessoas, né, expunham você, mesmo sem você saber? Conta pra gente. Eu acho que a internet ela chegou em um ponto onde você tem dois lados para seguir. Ou você se torna uma pessoa 100% autêntica e com isso você gera uma comunidade extremamente engajada, ou você se distancia dos seus seguidores. Desde o começo, quando eu falei para vocês que começou tudo como uma brincadeira, eu fui muito autêntica ali na minha rede social. E é impossível você sustentar uma produção de conteúdo em massa, você sendo uma pessoa distante dos seus seguidores e criando uma realidade que não é sua. Uma vez eu escutei até eu li um comentário num vídeo meu dizendo assim, ela é um personagem. Eu falei, eu não sei se eu recebo isso como uma crítica ou como uma elogio. Mas eu sempre fiz muito ao vivo, eu sempre fiz muitas lives, eu conversava muito com meus seguidores, eu sempre respondo. Eu acho super engraçado que elas dizem, meu Deus, ela responde. Ela responde, como se eu fosse uma pessoa super distante. Mas eu sempre fiz muito isso do ao vivo, eu prezei muito por essa conexão com os meus seguidores. E isso passa para eles muita autenticidade. Passa a autenticidade no momento em que eu não me escondo de algo, como você falou, que já teve algumas polêmicas, né? Eu não dou tapa e escondo a mão, eu digo, olha, aqui fui eu, aqui eu fiz, isso aqui eu fiz certo, isso aqui eu fiz errado. E eu acho que dessa forma, eu criei uma comunidade muito, muito, muito forte. Eu vivo dizendo, é surreal, porque quando eu abro as minhas lives, que eu tô triste, que eu tô ruim, as meninas chegam e dizem assim, Bruna, tu não tá bem, eu tô reconhecendo pelo jeito que tu tá falando. Então, realmente, é algo assim, foi algo criado com muita autenticidade, muita verdade, muita naturalidade. Tem gente que não acredita, né? Mas aí é problema deles. Eu acho que essa nova fase da internet, eu acho que somos muito parecidas nisso, né, em rede social. Não cabe mais você fingir ser outra pessoa, porque o personagem ele vai cair. E as pessoas elas já entendem isso. Elas já conseguem enxergar quando a pessoa não é aquilo ali é um personagem. E já não dá. Sem autenticidade, você consequentemente já não tem a venda, já não tem ali aquele engajamento do seu público, que eu acho que você tem muito. É tanto que tem várias marcas nacionais te procurando. A Bruja agora está crescendo num nível assim estratosférico. Graças a Deus. Muito obrigada a todas as meninas que fizeram um vídeo criticando o Daily Pago. Vocês me trouxeram até aqui. O Pode da Malau e muitas outras parcerias. Então vamos falar aqui do Daily Pago. Para quem não entende, o Daily existe hoje nas redes sociais o Instagram principal de uma influencer e aí ela cria um daily. E esse daily é onde você só vai soltando tudo do seu dia a dia. E a Bruna, empreendedora que ela é, criou o Daily Pago, onde você tem uma mensalidade todo mês. Sim. E aí você vai pagando e tem acesso a esse Instagram exclusivo que somente... Quantas pessoas hoje tu tem? Hoje eu tenho 244. 244 pessoas lá. Que pagam para poder ver o teu daily. E é muito legal porque existem várias questões, né, que essa mensalidade te ajuda na filtragem da tua comunidade. Sim, porque tem CPF, nome completo. Você consegue filtrar o gênero da pessoa. Então, lá é um ambiente completamente feminino. Não existem homens lá dentro, então as meninas se sentem muito mais à vontade para compartilhar relatos, compartilhar as coisas da vida. Outra coisa que é super bacana, isso é uma blindagem, mesmo que assim, não tão segura, para as pessoas que estão lá para assistir só para fazer volume e também para acompanhar as suas coisas, para emitir energia ruim, para criticar. Isso realmente, de fato, é uma blindagem. O Daily Pago, ele é uma tendência mundial. Sim. Hoje em dia, muitas meninas de São Paulo já fazem esse tipo de coisa. E a plataforma do próprio Instagram, que é uma plataforma que estuda sobre algoritmos, sobre tendências mundiais, já lançou aí o Assinantes, que desde o ano passado eu tenho e não foi gerado uma polêmica.
E eu achei muito interessante, porque nessa polêmica do Daily Pago, a Bruna usou... Foi uma virada de chave para ti, né? Porque ela foi muito criticada no TikTok e ela usou de toda essa polêmica e crítica para poder virar a blogueira do Daily Pago, e hoje ela está aqui por conta de tudo isso. Já segui a Bruna, já gostava muito do conteúdo dela, mas o Daily Pago me deu um estalo. A gente trabalha com a internet, a gente tem que entender que acima de tudo nós somos uma marca. Sim. Eu vendo a minha imagem para outras pessoas, isso faz de mim uma marca. Então, eu tenho que agir de forma como se eu fosse, de fato, uma empresa. Eu vi toda a movimentação das meninas criando TikTok e todos os TikToks viralizando bastante. E eu disse, estão surfando na minha onda. Quem vai surfar sou eu. Quem vai surfar na minha onda sou eu. Se estão usando o meu nome e estão viralizando, o que é que eu vou fazer? Eu vou me tornar a pessoa que está fazendo todas elas viralizarem. Já pensou, Malau, alguém virar e ocupar meu lugar? Eu sou a menina do Daily Pago, não sei, eu morrer. Não. Eu ia morrer. Então, eu aproveitei a situação para quê? Me tornar a menina do Daily Pago. Toda a fofoca que foi gerada, a maioria das pessoas não sabia quem era. Então, eu me intitulei. Se você entrar no meu TikTok agora, você vai ver que está escrito lá na bio, ou eu sou a menina do Daily Pago. E, Bruna, na carreira de influência, o que você considera o mais difícil? O mais difícil é quando você se vê exposta diante de uma situação, e se você fala, você está errado, e se você fica calada, você está errado. Então, de qualquer forma, você vai estar errado. E aí você tem que aprender a ter um jogo de cintura muito grande e blindar a sua mente totalmente. Eu vivo dizendo, profissão de gente que se expõe publicamente não é profissão de gente para quem tem a mente fraca, porque você cai. É muito difícil. Ah, mas você não deve se importar com o que as pessoas estão falando. Minha gente, é você ver um post com 50 pessoas te detonando. E você tem que manter a postura e continuar produzindo. Como tu mesmo postou no teu dele, falando sobre a questão de você estar mal e ter que produzir conteúdo. Sim, eu não imagino como deve ser você estar acordando num dia sendo altamente criticada e ter que ir ali dar a cara a tapa e mostrar teu conteúdo. Mas a tua autenticidade faz com que é o natural para ti, né? E se você pudesse dar um conselho para outra mãe solo, o que você daria hoje? Eu acho que todas as mães solos que elas entraram em contato comigo até hoje, o maior sentimento que elas têm é de frustração de não ter a família e medo de não amar a criança. E eu passei por esse sentimento. Sim. Porque quando você tem, né, a gravidez, que você vive ali um relacionamento conturbado, não tem um genitor, um pai presente. Eu detesto essa palavra, acho podre, genitor. Genitor. E aí, não tem um pai presente, o que é que acontece? A sua criança interior fica muito magoada. Porque você nunca sonhou com aquilo. Eu não conheço uma criança de 4 anos que diz assim, meu sonho é ser mãe solo. Não existe isso. Você sonha com um comercial de margarina, uma família mesmo tradicional. Só que o que acontece? Quando isso tudo vem à tona durante a gravidez, fica tudo muito incerto. Mas quando você segura a sua filha no braço, você entende que aquilo, independentemente da situação financeira, social, familiar, aquele neném, ele é seu. Então, não se preocupe a respeito do medo do amor, do não pertencimento, porque a partir do momento que você se dedicar, que você vê aquela criança, quando ela nasce, o seu mundo explode e nada mais importa. Nada mais importa. E quando você vê aquele bebê, a sua força vai te motivar a esquecer tudo isso. Ai, depois dessa aqui, eu só tenho a agradecer, Bruja. Eu queria... Manda um beijo pra Pepe. Eu tenho certeza que ela tá assistindo. Um beijo, Pepe. Você é muito amada, não só pela sua mãe, mas por muita gente que você nem conhece. Inclusive, meu sonho é te conhecer. Parabéns pela força, parabéns pela garra, parabéns pela autenticidade. Você é uma mulher maravilhosa. Que Deus continue te sustentando. Amém. Porque só Ele... E muito obrigada de novo por ter aceito. Muito obrigada a todos que assistiram. Um beijo da Malau. Muito obrigada pelo convite, Malau. Muito obrigada pelo convite, meninas. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história.